Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já vou fazer todos os meus pedidos antes de começar a falar o que eu preciso falar. Então, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação, que é para que você receba todas as informações necessárias. E quando o próximo vídeo sair aqui no canal, o YouTube envia esse vídeo para você e ele também vai entender que esse conteúdo é um conteúdo de relevância para você, tá certo? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Monique Munhoz. Eu sou enfermeira, consultora em aleitamento materno, consultora de cuidado com recém-nascido. E se você ainda não me conhece, me segue lá nas minhas outras redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, que é Enfermeira Monique Munhoz. Tenho também uma página lá no Instagram, Enfermeira Monique Munhoz. É só me procurar que vai estar lá e os links vão estar aqui também na descrição desse vídeo. Já também deixando aqui para que você entenda, se você é mamãe e papai de primeira viagem, eu tenho um e-book que ensina e explica para você tudo que vai acontecer na primeira semana de vida do seu bebê. Tudo que você precisa saber para não ficar perdido aí na rotina da sua casa, tá certo? A descrição, o link que te envia lá pro e-book tá aqui na descrição desse vídeo. Então, fica comigo que eu tenho mais um assunto bem legal para compartilhar aqui com vocês. E o assunto de hoje está relacionado a arrotar ou não arrotar. Eis a questão. Isso é certo, é errado, tem mitos, tem verdades sobre arrotar ou sobre não arrotar. Se por acaso o seu bebê não arrotar, ele pode morrer? Ficou espantado? Ficou assustado? Mas não precisa se assustar. Eu vou explicar para você agora tudo que você precisa saber sobre os arrotos para você entender o que é verdade e o que é mentira. Mas para que isso aconteça, você precisa entender de onde que eles surgiram. Qual a origem do arroto? Por que ele existe? Se você é adulto e você não é do sexo masculino, possivelmente, na grande maioria, que não é uma totalidade, você não deve ter aí o hábito de ficar arrotando, né, de forma voluntária. Os meninos, principalmente ali na adolescência, eles gostam bem desse tipo de brincadeira, né, se nós podemos dizer dessa forma. Mas enfim, eu quero que você entenda a origem do arroto, principalmente para o recém-nascido. Se você já foi no consultório da sua pediatra, possivelmente ela falou para você assim: todas as vezes que o seu bebê terminar de mamar, você precisa ficar com ele em pé, apoiado no seu ombro, batendo nas suas costas por pelo menos 20 minutos e esperar com que ele arrote. Mas todos os bebês precisam arrotar? Todos os bebês vão arrotar? E a resposta, gente, é não. Nem todos os bebês vão arrotar depois de todas as mamadas. Nem todos os bebês vão precisar ficar nessa posição em pé ali, apoiado no seu ombro por 20 minutos, todas as vezes que ele terminar de amamentar. E como que você vai conseguir perceber isso? Quando que você vai conseguir distinguir se isso é verdade ou se isso é mentira, se isso acontece ou se isso não acontece? Vou dizer para você. Nos primeiros dias de vida do seu bebê, você vai começar a compreender algumas rotinas que vão ser formadas, alguns hábitos, né? Vamos colocar dessa forma, que ele vai começar a adquirir no decorrer dos dias. E o arroto vai estar muito relacionado a isso. Então, você acha que eu estou dizendo aqui para você que arrotar é desnecessário? Também não estou falando isso. Pelo contrário, o arroto é muito necessário na vida do recém-nascido. O que eu estou dizendo é que algumas crianças vão fazer isso com uma maior intensidade, numa facilidade maior, e outras nem tanto. E isso é absolutamente normal. O que você precisa ficar atento então? Nós precisamos ficar atentos aos sinais que esse bebê vai estar dando. Nós precisamos estar atentos aos sinais que esse bebê vai estar mostrando para você ali no decorrer do seu dia ou no decorrer dos dias. E é isso que a gente precisa ter um nível de atenção maior. Mas eu falei para você que eu ia explicar de onde que vem essa história de que criança tem que arrotar. Pessoal,
todo bebezinho recém-nascido, quando ele inicia o seu processo de amamentação, ele inicia também seu processo de adaptação, e eu já contei isso em outros vídeos aqui no canal, então dá uma olhadinha porque tem vídeo falando sobre a adaptação do recém-nascido. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando ele inicia o processo de amamentação, durante as mamadas, ele vai ter pausas, você pode reparar. Se o bebezinho está amamentando, se ele estiver amamentando no peito, ele vai ter uma determinada pausa para respirar. Pode reparar, ele começa mamando naquela velocidade, num desespero infinito, achando que o mundo vai se acabar e ele não vai ter mamado tudo que era necessário. Mas ele vai começar a cansar e ele vai, parar para respirar, ele vai ter pausas, ele vai ter um momento de boquinha mais aberta para respiração. Por que que os arrotos vêm? O arroto vem da necessidade de expelir a quantidade de ar que é ingerida, principalmente no momento da amamentação. Então, o arroto nada mais é do que uma eliminação de gases que foram ingeridos durante o processo da alimentação. É por isso que os arrotos existem, é por isso que os arrotos servem. Você já reparou que quando você come uma comida de forma muito rápida, parece que a comida fica meio que entalada aqui em você, você precisa tirar aquilo que está dentro de você? Você precisa, na verdade, de tirar o excesso de ar que foi ingerido no mesmo momento que você estava se alimentando. Então, teve ali uma entrada de ar juntamente com o momento de alimentação e isso causou em você um tremendo desconforto. Não é diferente nos recém-nascidos. Eles também ingerem ar no momento em que eles estão se alimentando. E é por isso que eles têm essa necessidade de eliminar esse ar. Então, como e quando é que você vai saber se esse bebezinho ele está ingerindo muito ar ou ele não está ingerindo muito ar durante ali o processo da amamentação? Primeira coisa, você precisa compreender qual é o tipo de amamentação que o seu bebê está tendo. Ele está sendo amamentado no peito, então vai ser de uma forma. Ele está sendo amamentado pela mamadeira, então vai ser de outra forma. Ele está sendo amamentado no peito, mas de contrapartida, ele tem o uso de um bico artificial como a chupeta, por exemplo, então nós teremos aí uma outra manifestação, um outro comportamento. E você precisa ter isso muito claro. Quanto mais esse bebê faz movimentos de sucção, maior vai ser a chance dele ter uma ingestão de uma grande quantidade de ar. E isso é que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque quando eu estou ingerindo uma grande quantidade de ar, eu preciso eliminar essa quantidade de ar que foi ingerida. E existe algum problema se o seu bebê não arrotar? Não, gente. Não tem problema se o seu bebê não arrotar. Isso só significa que ele não tem uma quantidade de ar tão grande, aqui dentro dele que precisa ser eliminada através de um arroto. E eu falo isso porque muitas das vezes as mães ficam aflitas, lá sacudindo o bebê, sacudindo. E muitas mães chegam no consultório e falam assim, mas eu não consigo ouvir ele arrotando. Eu não consigo fazer com que ele arrote. Ele tem muita dificuldade de arrotar. E, gente, tudo bem, não vão ser em todas as mamadas que o seu bebê vai arrotar daquela forma mais intensa, aquele arroto assim para ouvir aquele barulhão e ficar tudo certo. Não vai ser assim. Tem diferença. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender é, se a amamentação dele é exclusivamente no seio, você precisa compreender ali no seu processo de observação como são as pausas para respiração e se ele ingere muito ar no momento que ele está mamando. Tem bebês que fazem alguns barulhinhos enquanto eles estão amamentando. Tem bebês que ingerem uma maior quantidade de ar durante o momento da amamentação. Então, possivelmente você vai precisar de colocar esse bebê para arrotar em uma maior quantidade e também ali, talvez, em um intervalo menor. Qual a dica que normalmente eu dou se você está percebendo que o seu bebê está ingerindo muito ar? Quando ele ingere muito ar, ele também diminui o espaço para alimentação. Por quê? Porque dentro da barriguinha dele vai ter parte leite e parte ar. E eu posso, então, eliminar esse ar. O que você pode estar fazendo?
se o seu bebê tem o hábito de mamar nos 2 seios ali durante a mesma mamada, ou até mesmo no mesmo seio, no meio da mamada, depois que ele tiver ingerido uma determinada quantidade de leite, a ponto dele já ter mudado o ritmo ali da amamentação, ter dado uma diminuída, você pode estar colocando o bebê para arrotar nesse meio tempo. Sim, eu estou dizendo para você colocar ele para arrotar antes de terminar a mamada. Eu estou falando em casos de bebês que têm aí uma maior ingestão de ar. Então, eu coloco ele para arrotar antes de terminar essa mamada e depois eu coloco ele para amamentar novamente, porque aí ele termina de encher a barriguinha, coloco para arrotar mais uma vez e fica tudo certo, tá ok? Uma outra coisa que você precisa entender sobre essa questão da ingestão de ar é que ela não vai estar só relacionada ao arroto. Ela também vai estar relacionada à quantidade de gases que vão estar sendo formados ali dentro da barriguinha desse bebê. Então, sim, uma maior ingestão de ar pode provocar uma maior quantidade de gases e automaticamente isso pode ajudar no processo do aumento das cólicas. E nós precisamos ter atenção em relação à eliminação desses gases, através do arroto ou através do pum mesmo, para que eu diminua, então, a quantidade de cólicas. É um fator, não significa que vai ser uma regra e não significa que vai acontecer em todos os bebês. Cada caso sempre vai ser um caso. Cada bebê é único e você precisa começar a compreender a individualidade do seu bebê. Consegue compreender isso? A maioria das mulheres ficam muito assustadas logo de cara. Por ser a primeira vez, por serem mães de primeira viagem, a gente quer pegar muitas referências do filho do vizinho, de como a minha mãe fez e tudo mais. Só que você precisa entender que essa conexão ela vai ser única entre você e o seu bebê e vocês precisam descobrir o que é que vocês podem fazer para estar compreendendo qual a necessidade que um tem e que o outro tem. E a partir daí, então, você pode começar a entender e saber o que combina com a sua rotina, o que combina com o seu bebê ou o que não combina com cada um deles. Mas, continuando a compreender, o que você pode fazer mais em relação a diminuir essa quantidade de ingestão de gases. Se é um bebezinho que mama no peito, como eu falei, a gente pode observar essa mamada e perceber se ele ingere uma grande quantidade de ar. Faz barulho durante o período da amamentação? Mesmo fazendo barulho, isso é algo que não te atrapalha, não te atrapalhou ali em amamentar, em relação à dor, em relação à pega, então você resolveu deixar dessa forma, possivelmente esse bebê tem uma maior ingestão de ar durante esse processo. E aí nós precisamos tentar compreender o que é melhor, né, para se fazer em relação a cada um do seu bebê, né, a cada bebê. Cada bebê é de uma forma, cada bebê é diferente. Um outro ponto importante que nós precisamos compreender sobre essa questão do arrotar ou não arrotar se esse bebê mama mamadeira. Se a alimentação dele é através da mamadeira, sim, a ingestão de ar vai ser maior e sim, a tendência desse bebê ter uma maior quantidade de gases e precisar ter uma necessidade de arroto maior também aumentam com o tipo de amamentação. Uma das coisas que eu já expliquei aqui é que a amamentação no seio é completamente diferente da amamentação na mamadeira. E, gente, não existe comparação entre peito e mamadeira. Os dois serão escolhas e eu preciso compreender o que cada um pode fazer e quais os benefícios que eu vou estar trazendo para a vida do meu bebê. Você não é menos mãe se você amamentou somente na mamadeira, você não é menos mãe se você optou por usar a fórmula e você não será menos mãe por nenhum desses motivos. E você não será a super heroína e nem a melhor mãe do mundo porque você está amamentando no seio. Cada mãe precisa fazer a sua própria escolha. Cada mãe precisa fazer a escolha que ela acha devida e necessária para o seu bebê e para a sua vida, tá certo? Eu não estou dizendo isso aqui, não estou dizendo que você é mais ou que você é menos. Mas eu preciso mostrar para você que sim, tem diferença. Por quê? Quando o bebê ele está sendo amamentado no seio, ele faz um processo de vedação ali no seio da mãe,
Porque essa vedação vai auxiliar no processo da extração. Eu já expliquei isso aqui outras vezes, né? Nós teremos um trabalho da musculatura facial desse bebê, mais o trabalho da língua do bebê para fazer o processo de extração desse leite, para que ele consiga ali engolir esse leite, tá certo? Mas na mamadeira não é assim que funciona. Não existe diferença de pressão na hora de ser amamentado na mamadeira. O que acontece? Quando você dá a mamadeira para o seu bebê, ele não tem uma dosagem, ele não tem uma válvula de segurança, ele não tem ali um freio que vai dizer assim, ó, esse é o momento de parar e respirar. Não é assim. Eu tenho uma maior quantidade de leite entrando, um aumento dessa quantidade e eu não tenho nenhum sistema de vedação positiva e negativa para ajudar a encontrar esse equilíbrio. Ou seja, esse bebê vai precisar de respirar mais vezes durante a amamentação. Você pode reparar que quando o bebezinho está tomando mamadeira, ele vai sugando ali no bico da mamadeira e quando ele abre a boca faz aquele barulhinho de entrada de ar. Por quê? Porque o bico da mamadeira ele vai se esvaziando consequentemente e a boquinha do bebê ela vai se abrir no momento da respiração. Já repararam isso? Quando o bebê está mamando no seio, ele respira quase que exclusivamente pelo nariz. Mas quando ele está na mamadeira, ele tem um aumento dessa respiração aí pela boca. E todo mundo sabe que a respiração, ela passa por um processo de inspira e expira. Eu puxo pelo nariz e solto pela boca. Só que quando o bebê está sendo amamentado na mamadeira, ele tem a tendência de abrir a boca para respirar e essa quantidade maior de ar vai entrar nesse processo. E quando isso acontece, eu vou ter uma maior quantidade de ar armazenada dentro ali da barriguinha do bebê e essa maior quantidade de ar precisa então ser eliminada. Então, se você é uma mamãe que opta pelo uso da mamadeira, eu preciso dar para você algumas dicas para diminuir essa grande quantidade de ar que vai ser ingerido ali através da amamentação da mamadeira. Uma delas é: evite de alimentar o seu bebê completamente na horizontal. Ele precisa estar mais verticalizado, preferencialmente mais inclinadinho, com a cabeça mais elevada, tá certo? Por quê? A partir daí eu tenho um sistema de segurança, né, para esse bebê, já que lembra que eu falei para vocês que eu não tenho a diferença de pressão, eu não tenho uma válvula de segurança no momento da ingestão desse leite. Então, é uma posição de segurança para a amamentação desse bebê. E eu preciso fazer com que essa mamadeira fique também mais verticalizada a ponto desse leite preencher todo o bico da mamadeira. Esse bico precisa ficar preenchido de leite para diminuir, então, a quantidade da ingestão de ar no processo ali da amamentação através da mamadeira. Uma segunda dica: não utilize bicos em que tem os furos muito largos. É uma tendência de algumas mães de você ver o biquinho ali da mamadeira ser um biquinho bem pequenininho e você fala assim, nossa, mas aqui não vai sair ar. Principalmente se você for uma mãe que utiliza engrossante, né? Porque o próprio nome já diz para que serve um engrossante, para engrossar, para fazer com que aquilo dê para sua criança uma sensação de saciedade maior, mas eu estou falando de sensação de saciedade, eu não estou falando de nutrição adequada. Tem diferença e engrossante não traz nutrição adequada para o bebê. Nossa, Monique, isso significa que os engrossantes industrializados, eles não são os mais indicados e que fazem melhor bem para a saúde do meu bebê? Sim, eu tô falando exatamente isso. Engrossante não faz bem para a saúde do seu bebê e a indústria vai fazer com que você acredite que ali tem os minerais necessários, as vitaminas necessárias, tudo que é bom para o seu bebê crescer e desenvolver da forma certa. E é mentira. Preciso te falar isso. Pode ser que quem estiver assistindo esse vídeo, se a pessoa trabalha aí na indústria alimentícia, ela queira me boicotar e tudo mais, mas é verdade. Ele não traz uma alimentação balanceada e adequada para o seu bebê. É verdade. Mas enfim, né, voltando a falar dos bicos da mamadeira. Não
aumente o bico dessa mamadeira, né, na tentativa de fazer com que esse leite saia com uma maior facilidade. Por quê? Porque se você aumenta essa quantidade, aumenta esse bico, né, deixa ele mais largo, você aumenta a quantidade de ingestão, você faz com que exerça uma pressão maior na hora da descida desse leite e automaticamente esse bebê também precise ingerir mais ar durante esse processo. É algo que naturalmente vai estar acontecendo. E após as mamadas, o que é que você então precisa fazer? É de lei, né, que você coloque o bebê para rotar após cada mamada. E você precisa, então, compreender como é que o seu filho funciona. Se ele mama no peito, se ele mama na mamadeira, é necessário que você coloque ele para rotar nos 2 tipos de alimentação. Isso aí é uma via de regra. Mas, se você percebe que o seu bebê, ele, mesmo ficando ali 5, 10, 15, 20 minutos em pé, ele não arrota, mas ele não vai apresentar desconforto, ele não vai ficar inquieto, você vai colocá-lo deitado e ele não vai começar a reclamar de desconforto ali, ele não vai ficar irritadiço, você percebe que após a amamentação, muitas das vezes ele ficou bem e tranquilo, e então ok, gente, tá ótimo, você não precisa se preocupar. Mas, se o seu bebê, ele apresentar uma dificuldade para arrotar, aí sim você precisa insistir em permanecer com aquele bebê em pé por mais um tempinho, insistindo para que ele arrote. Por quê? Porque o não arrotar causa nele um determinado desconforto. De contrapartida, já existem outros bebês que não têm nenhum tipo de dificuldade de arrotar. Você coloca ele em pé um pouquinho, dá alguns tapinhas nas costas dele e automaticamente ele já arrota e fica tudo bem. Então, tá tudo certo. Nenhuma das 3 opções que eu falei aqui são opções erradas ou corretas. Não é nada disso. Elas são apenas opções diferentes. Cada bebê vai ser de uma forma. Cada bebê vai ser de uma maneira. Então, você só precisa compreender como é com o seu bebê. E a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa corrigir os fatores causais. O que é corrigir um fator causal? É você compreender de onde está vindo o aumento da ingestão desse ar para conseguir chegar lá no final, né, no momento de colocar ele para rotar. E aí vai estar tudo certo, você vai ter compreendido que se ele ingerir pouco ar aqui, ele não vai ter grande quantidade de ar para colocar para fora. Mas se ele ingerir uma maior quantidade de ar aqui no início, talvez ele precise sim de um tempo maior para ser colocado para rotar. Um outro ponto que eu falei para você, que também faz com que eu tenha um aumento dessa ingestão de ar, é quando o bebê utiliza chupeta. Todo mundo sabe, se você não sabe eu vou te contar agora, mas eu já contei em alguns vídeos aqui, que a chupeta, ela existe por conta de uma necessidade de sucção não nutritiva do bebê. E isso acontece porque esse bebê tem uma necessidade de acolhimento, ele tem uma necessidade de conforto e de aconchego que é suprido através dessa sucção. Essa sucção não nutritiva é um reflexo involuntário do bebê, que é um reflexo que nós chamamos de reflexo primitivo. Já nasce com ele, ele vai fazer isso involuntariamente. Tanto que muitas vezes as mães ficam com dó quando retiram a chupeta e ele fica meio que chupando a linguinha, fazendo aquele movimento. Gente, isso é um reflexo primitivo do bebê. Ele vai fazer isso de forma involuntária. Não tem a ver com você não ter dado a chupeta para ele, ou não tem a ver com você não ter deixado ele ficar fazendo essa movimentação ali no bico do seu seio. Não tem a ver com isso. Ele vai fazer isso de forma natural e involuntária. Só que quando você utiliza um bico artificial, por exemplo, a chupeta, você também aumenta as chances da maior ingestão de ar, porque ele vai ficar fazendo o movimento de sugar o tempo inteiro. Em determinado momento ele vai precisar de fazer a mesma pausa respiratória, tá certo? E vai fazer o que com isso? Abrir a boquinha e ingerir mais ar. Isso é um processo que acontece naturalmente através do uso da chupeta. Não estou dizendo aqui que é errado usar chupeta. Não é isso. Cada uso de cada situação traz um tipo de consequência. E você precisa estar atento que é
é uma escolha, você precisa escolher. E hoje todo mundo resolveu andar de carro e de moto por aqui, pelo amor de Deus. Você precisa escolher, tá certo? Você precisa estar informada e atenta às consequências que o seu uso pode trazer. E a partir daí você faz uma escolha. E já preciso logo te contar, bebês que têm uma amamentação efetiva, eles têm enorme dificuldade de pegar a chupeta. Às vezes eles pegam e soltam numa facilidade muito grande. Por quê? Porque existe diferença de textura, existe diferença de formato. Não é igual ao bico do peito. Gente, nada é igual ao bico do peito. Se alguém chegar pra você e falar assim, usa essa mamadeira, essa chupeta porque é igual ao bico do peito, eu preciso te falar que você tá sendo enganada e eles estão mentindo pra você e eles estão fazendo aquilo porque eles querem vender um produto pra você. Porque nada se compara ao seio materno. Nada. Tá ok? Deixem isso muito, entendam isso. Mas o bico artificial, a chupeta nesse caso, também é um fator que pode aumentar essa questão da ingestão de ar. Outro fator que pode aumentar essa questão da ingestão de ar é se o bebê está sendo amamentado no seio, mas é utilizado também o bico de silicone. Tem mamães que utilizam o bico de silicone ali no início da amamentação e acabam levando isso aí pra frente. Por quê? Porque o bebezinho tem dificuldade na pega, aí a gente tem aquela sensação, né, aquela coisinha na cabeça de que se não tiver bico, o bebê não consegue pegar no seio. Também é um mito, tá, gente? Se você não tem bico, não tem problema, porque o seu bebê não tem que mamar o seu bico. Ele precisa de abocanhar toda a auréola, que eu sempre me confundo na hora de falar auréola. Mas ele precisa abocanhar essa auréola. E isso vem através de treino, isso vem através de insistência, isso vem através de técnica correta e prática, tá ok? Então, muitas mamães utilizam ali o bico de silicone para ajudar nesse momento da pega. Só que pensa aqui comigo, se eu tenho uma mamãe de um bico plano ou invertido, e na hora que eu coloco esse bico de silicone, eu vou ter um espaço entre o seu mamilo e a boca da criança, que vai ser o bico do bico de silicone. Naquele local eu vou ter o quê? Ar. Certo? Não é assim? Ele vai encher de leite ali, mas eu vou ter um espaço com ar. Então eu vou sim aumentar a quantidade de ingestão de ar desse bebê também através do bico de silicone. Tá certo? Entendendo isso, entendendo os fatores que podem causar, os fatores que podem provocar, a partir daí eu posso corrigi-los ou compreender que eu preciso de ter um pouquinho mais de paciência ali no momento de colocar esse bebê para arrotar. E compreendendo isso, você vai ter então um momento de arroto, digamos aí, muito mais tranquilo. Mas 3 coisas que você precisa saber e compreender. Se seu bebê não arrotar, tá tudo bem, ele não vai morrer. Se o seu bebê arrota, tá ótimo, o seu bebê arrota. Se o seu bebê apresenta desconfortos logo após a amamentação e ele tem necessidade de arroto, mas tem dificuldade, tenha paciência para colocá-lo para arrotar, porque ele em algum momento vai conseguir fazer isso. Deu para compreender? Então, gente, arrotar é normal, mas não arrotar é normal também. E eu falo isso que é para você não ficar escrava dos 20 minutos após a amamentação. Porque senão você fica lá, às vezes é de madrugada, você tá mega cansado, você fica 5, 10, 15, seu bebê não arrota de jeito nenhum. E deixa eu te falar, às vezes ele nem vai arrotar mesmo. Ou às vezes ele já arrotou e você nem percebeu. Nem sempre o arroto vai ser aquele barulho, blá, né? Que todo mundo tá acostumado a ouvir. Às vezes ele vai arrotar parecendo um soprinho. Entendeu? Ele vai fazer um puff. E você nem vai conseguir distinguir direito que aquilo foi um arroto. E ele já arrotou, já está super de bem, super satisfeito. Às vezes as mães têm medo de colocar o bebê para dormir, porque muitos bebês dormem durante a amamentação. E ele dormiu e você pensa, meu Deus, meu bebê dormiu e ele não arrotou. Não fica preocupada, tá certo? Um ponto importante sobre o bebê estar dormindo é você saber que existe uma posição de segurança para que ele esteja dormindo. E qual é a posição de segurança para o bebê dormir? É a posição de barriga para cima. Mas deixa eu te falar uma coisa, sua avó falou para você que a melhor posição para dormir é de barriga para baixo, que o bebê fica com a perninha encolhidinha e que ele se sente muito mais confortável de barriga para baixo. Deixa eu te contar uma coisa, seu bebê está correndo um risco de vida.
por que ele está correndo risco de vida dormindo de barriga para baixo. Existe uma síndrome chamada síndrome da morte súbita do lactante, que ela não tem uma causa específica, ela não tem estudos aprofundados, mas ela é uma realidade. Essa síndrome não é uma síndrome nova, não é uma síndrome atual. Muito pelo contrário, ela é uma síndrome milenar, conhecida desde os tempos bíblicos. E o que é a síndrome da morte súbita do lactante? É a síndrome em que o bebê pode vir a óbito no seu período de sono. Calma, não precisa ficar desesperada vigiando o sono do seu bebê. Tá certo? Por quê? Eu sei que se você é mãe, em algum momento você já parou ali no momento da amamentação, ou depois de amamentar, que seu bebê dormiu, ele tá lá dormindo e a gente fala pra você assim, se seu bebê dormiu, dorme também. Mas é claro que você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai parar do lado dele, você vai olhar pra ele, você vai ficar assim, nossa, ele tá tão quietinho, será que ele tá respirando? Responde aqui pra mim. Você já parou em algum momento e ficou observando por que seu bebê estava dormindo tanto e se ele estava respirando? Melhor, você já acordou o seu filho para ter certeza de que ele estava vivo? Se você nunca fez isso, eu vou te falar, você ainda não aprendeu a ser mãe direito. É brincadeira. Mas a maioria das mães fazem isso mesmo, tá, gente? Não é mentira, não. É verdade. Mas entenda o seguinte, não quero que você fique paranoica aí sem dormir de dia, de noite, vendo se seu bebê tá morto ou vivo. Apenas tenham medidas de segurança. E uma das medidas de segurança para se evitar a síndrome da morte súbita do lactante é o posicionamento para dormir. Bebezinho, não é aconselhável que ele durma de barriga para baixo, principalmente os mais novinhos. Por quê? Qual a medida de por que essa medida de segurança precisa ser tomada? Preciso que você entenda um pouquinho de anatomia, e eu vou explicar para que você consiga compreender melhor, de o porquê que esse bebê é melhor dormindo de barriga para cima do que de barriga para baixo. Nós temos aqui na nossa estrutura, na nossa anatomia, duas coisas importantes, uma que auxilia no processo de alimentação e outra que auxilia no processo de respiração. São elas a traqueia e o esôfago. Qual é a função da traqueia? A traqueia faz parte do nosso sistema respiratório e ela tem por finalidade manter uma conexão entre o ar que vem do meio externo até que ele chegue aos nossos pulmões. Então, nós temos a cavidade nasal, a cavidade oral e nós temos a traqueia. Qual a função, qual a finalidade da traqueia, além de fazer essa ligação? Ela também tem a finalidade de filtrar o ar que é entrado e também de umidificar e aquecer, né, esse ar conforme ele entra até que ele vá para os nossos pulmões e chegando no pulmão ele faça aquilo que a gente chama de troca gasosa, faz a transformação, né, do CO2, do O2, leva a oxigenação, a volta, enfim, não vou explicar essa parte aí de como que ocorre a oxigenação das células, mas só para que vocês entendam, a traqueia tem a função de fazer com que esse ar chegue até os pulmões. E o esôfago tem uma outra função, ele é um tubo muscular pelo qual tem a responsabilidade de fazer com que o alimento entre e chegue até o nosso estômago. Essa é a função do esôfago. Então, esôfago tem a ver com alimentação e traqueia tem a ver com respiração. E você deve estar perguntando, estou entendendo nada do que você está falando e quero saber aonde você vai chegar com isso tudo. Vou te explicar agora. O esôfago e a traqueia são estruturas muito próximas. E a traqueia fica em cima do esôfago. Então, quando você tem um bebezinho deitado, essa traqueia fica em cima do esôfago. Ou seja, quando esse bebê respira, esse ar, né, respirado, vai para o local certo lá no seu pulmão. Uma outra coisa interessante sobre os bebês é que ele ainda não tem todas as válvulas, a válvula que fecha lá o estômago, fazendo com que esse alimento não volte, essa válvula ainda não é completamente amadurecida, ou seja, ela não fecha ainda de forma efetiva. Quando você faz o contrário, que você coloca o bebezinho para dormir de barriga para baixo, de acordo ali com a lei da gravidade, o esôfago vai ficar em cima da traqueia.
Se um alimento volta pelo esôfago, né, porque o alimento vai para o estômago, minha válvula do recém-nascido não é completamente fechada. Se esse alimento volta, ele corre o risco de ir para a traqueia. E indo para a traqueia, ele vai ser levado diretamente aos pulmões. É nessas situações que ocorrem o que nós chamamos de broncoaspiração. Ou seja, é quando o bebezinho, ele broncoaspira ou ele tem a colocação do leite, do alimento, no local errado. Esse leite vai para o pulmão ao invés de ir para o estômago. Deu para compreender? Por isso que a posição de barriga para cima, ela tem mais segurança, ela apresenta mais segurança. Monique, o que isso tem a ver com a morte súbita do lactante? Acredita-se que uma das causas de morte, né, dessa morte súbita, aconteça por questão da posição em que o bebê está dormindo. Quando o bebê está dormindo numa posição que não é considerada uma posição segura. E aí, isso vai desmistificar aquela questão que todo mundo fala assim, se o bebê dormir de barriga para baixo e a comida dele voltar, ele vai conseguir colocar para fora. Não é isso que acontece. É o contrário. Se o bebê estiver na posição correta e esse alimento voltar, primeiro que a chance dele voltar e ele broncoaspirar é muito menor. E se voltar, a traqueia vai estar em cima. Então, o risco desse alimento ir para a traqueia é muito menor. É por esse motivo, gente, que nós falamos que a posição de segurança é do bebê dormir de barriguinha para cima, tá certo? E não de barriguinha para baixo. Ah, mas existem casos que o bebê dorme de forma lateralizada. Por exemplo, bebês que têm refluxo, alguns pediatras indicam dormir na posição lateralizada. Eu também tenho um pouco mais de segurança nessa posição. Mas a preferência, gente, é dormir de barriguinha para cima, preferencialmente com um travesseirinho, tá ok? É quando o bebezinho tem refluxo, principalmente, para elevar um pouquinho mais a cabeça desse bebê. Deu para compreender? Então, ele vai dormir basicamente assim, não vai ser completamente retinho. Basicamente, assim, um pouquinho inclinado. E isso é para evitar a questão da morte súbita. Como eu falei para vocês, existem poucos estudos que conseguem dizer exatamente qual a causa da morte súbita. Mas uma das coisas que foi observada em relação a essa questão da morte súbita é o posicionamento que o bebê tem ali no momento em que ele está dormindo. Por isso que nós temos essa recomendação dele dormir sempre de barriguinha para cima, tá certo? No Brasil, foi feito um estudo lá no Rio Grande do Sul, mas nós ainda não temos dados suficientes aqui no Brasil para trazer essa comprovação. Principalmente porque, em casos de morte súbita, nós não conseguimos detectar uma causa fisiológica, né? Uma fisiopatologia de o porquê que essa morte súbita acontece, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido sobre tudo isso aqui que eu tô falando. Então, terminou de colocar o bebê para rotar, vai colocá-lo para dormir. Lembre-se que a melhor posição para esse bebê dormir é de barriguinha para cima, tá ok? É o melhor posicionamento para o seu bebê. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Muito obrigada por estar aqui. Me sigam lá nas outras redes sociais, que eu tô postando sempre muitas coisas, todo dia. Lá eu tenho uma live no Instagram. Toda segunda-feira eu tenho uma live do Relatos de Mãe. Então, se você quer participar dessa live, é só você acessar. Toda segunda às 8 da noite eu abro a caixinha de pergunta para vocês. Coloco os temas em votação e vocês podem participar ativamente. Então, coloque as suas dúvidas lá. Ou deixa a sua dúvida aqui no box de comentário. Tá ok? Deixe seu like, um beijo, gente, e até o próximo vídeo.